Este arquivo foi realizado com os recursos destinados à cultura e ao turismo, arduamente angariado pelo naturalista e pesquisador Robson Dante, sendo este vídeo a sequência inédita de nossa exploração pelos sertões da Terra dos Tatus. Segundo o poeta Paulo Setúbal, a instalação primitiva dos bandeirantes paulistas começou com Pascoal Moreira Cabral, nos campos do Benfica, numa época onde dominavam o pulso férreo do selvagem e as garras aduncas das feras, sobre a copa folhuda das grandes árvores anosas e gigantescas. Surgiram por essas bandas um grupo de homens parrudos, de barbas bem longas, tendo chapéus de palha e de couro em suas cabeças e bem armados. Eram os bandeirantes corajosos paulistas, em busca do longínquo e incerto horizonte que os levaria ao caminho do Piabiru, em direção ao Eldorado. Aqui descansaram esses temidos pioneiros, por cuja coragem e bendita rebeldia do empurrar para o além o limite artificial que um tratado estabelecera. O Brasil assim foi crescendo. Em suas históricas passagens para as bandas do Sul, no afã de explorar sertões desconhecidos e descobrir muitos tesouros, eles por essas bandas estiveram, verdadeiros soldados sem soldo de nossa civilização. Os bandeirantes, difamados pelos inimigos internos da nossa civilização e banidos dos livros de história pelos sabotadores do nosso glorioso passado, porém sua saga ressurge por essas bandas e reafirma o seu verdadeiro valor superior de seus árduos trabalhos desenvolvidos nesta região, desbravando sertões e povoando a terra de caboclos, caipiras e de mamelucos. A antiga história de Tatuí teve, portanto, em seu período embrionário, o arrojo dos bandeirantes, embora não tenham deixado documentos expressivos que nos orientem sobre os seus primitivos habitantes do município, são exemplo vivo que, do pouco, muito se pode fazer. Seguimos firmes por esses sertões, à procura da pedra angular que iniciou esta povoação, e localizamos a primitiva capela de São João do Benfica, do qual fizemos alguns apontamentos históricos relevantes. Boa tarde aos amigos do canal Legiões de Apolo, dando continuidade em nossas filmagens explorando os sertões de Tatuí, ou Terra dos Tatus. Já fizemos uma parte desse roteiro muito legal, e agora a gente vem fazer uma complementação dele, uma extensão do roteiro. Nos esticamos aqui, nos estendemos, né, mais para dentro do sertão, até um ponto inusitado, que é a capelinha do Benfica. Essa capelinha aqui, ela é histórica e ela é a base de muita parte histórica, de muita coisa que a gente vai discorrer com vocês aí no canal. Então é interessante frisar isso daí, que é um ponto histórico importantíssimo. A gente viu referências dela lá no Museu Paulo Setúbal. Em livros também a gente sempre encontra muitas referências falando desta capela e de todo o seu histórico, isso que é legal. Então estou mostrando para vocês aí aonde ela se localiza. Capelinha do Benfica, aqui no sertão de Tatuí. Sertão ermo, sertão agreste, num sol aqui de 30 graus aqui em pleno inverno, isso que é legal. Então olha para você ver que não é brincadeira, mesmo em época de frio, o calor aqui é fantástico, é incrível, um calor gostoso, né? Mormaço. É claro que à noite a temperatura cai bastante, mas durante o dia até a tarde, até umas 5h30 da tarde, a gente ainda tem um calor significativo, ok? Então vamos apreciar a arquitetura da igrejinha, né? Da capela, e depois a gente continua aí a nossa prosa, ok? Valeu!
Então, pessoal, como eu havia prometido, nós estamos aqui visitando os principais pontos turísticos da cidade de Tatuí. Aqui nós estamos diante da capelinha do São João de Benfica, que é tida como o marco de início de povoação aqui de Tatuí e que pertenceu antigamente no século XIX, no início do século XIX, aos frades carmelitas de Itu. E que o que aconteceu? Essa área aqui, ela foi desmembrada da fazenda Ipanema. Inclusive daqui, se vocês apontarem a câmera para lá, vocês vão poder ver um pedaço lá do morro do Ipanema. Bem lá no fundo, que essa parte ela foi desmembrada no início do século XIX, mais precisamente no ano de 1823, e que é tida como um marco de povoamento aqui de Tatuí, do município de Tatuí. Aqui, como vocês podem ver, aqui a capela aqui, que ela foi fundada nessa época pelos padres carmelitas do município de Itu. Sesmaria é uma instituição do direito português que consistia na doação gratuita de extensões de terra com a obrigação de colocá-las em cultivo dentro de um prazo de 3 anos, sobre a pena de revogação da doação. As sesmarias nasceram com a lei promulgada pelo rei Dom Fernando I em 1375. Um direito do nobre feudal que foi transferido para o Brasil com o estabelecimento das capitanias hereditárias. Os primeiros capitães chegados ao Brasil, nomeados pelo rei de Portugal, tinham a obrigação de distribuir sesmarias a todos os colonos. E assim iniciar a povoação com os fundamentos religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana. Toda essa área aqui que pertencia aos frades carmelitas do município de Itu, ela fazia parte da sesmaria da fazenda Ipanema, cujo local, como vocês vão ver aqui agora, dá para ver uma pontinha do morro de Araçoiaba, que é aquele lugar que a gente foi aquele dia na fazenda Ipanema. A gente fez todo aquele documentário e aquela contextualização a respeito dos Piques and Martyrs que tiveram lá. Mostramos também o cemitério protestante. Daqui desse local dá pra gente ver uma ponta lá do morro de Ipanema, que é bem lá ao fundo, bem distante. A gente tá aqui a cerca de 50 quilômetros do local, mas ainda dá para ver lá um pedaço, pelo menos, do morro de Ipanema, a sua parte mais elevada. Então, o que acontece? No início do Império, mais precisamente na década de 20 do século XIX, essa área que pertencia aos frades carmelitas de Itu, ela foi desmembrada daquele local e se tornou a primeira povoação do município de Tatuú. Não era nem Tatuí essa época, era Tatuú. Então, aqui é considerado como o marco zero do município de Tatuí. Seu primeiro povoado aqui da região, a região do Benfica, em Tatuí. E depois veio os outros povoados também, lá, no caso seria daí lá na cidade daí, né? Mas isso mostrando que já faz 2 séculos dessa história, dessa povoação. Aqui nós temos a capela, né, com sua arquitetura, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, né? Uma arquitetura bem legal. E aqui a gente vai estar mostrando a fachada da capela. Tem essa cruz aqui também, né? Essa cruz em madeira. Aqui vocês podem ver a fachada da capela. Aqui nós temos essa cruz aqui em madeira também. É uma cruz muito bonita, que diga-se de passagem, né, que marca o início do povoamento da cidade de Tatuí.
vai dar pra gente entrar pra dentro, que a gente tá fazendo só uma contextualização fora da capela, até porque tá fechado, aí a gente não teve acesso à chave, né? Mas provavelmente mais pra frente a gente pode voltar aqui de novo e pode visitar a parte de dentro da capela. Aos povoadores de Tatuí, as homenagens dos tatuianos, do tempo do sexcentenário Tatuí, 11 de agosto de 1972. Orlando Lisboa de Almeida, prefeito municipal. Bom, pessoal, então é isso. Estamos mostrando aí para vocês as imediações aqui da capela do São João do Benfica. Muito bacana, complementando aí com a fala do Robson, que é um sertanista calejado, conhece sertão, conhece lugares e sempre nos agracia com novidades, com locais legais, com lugares bacanas, exóticos, pitorescos, históricos. Sempre a gente conta então aí com essa parte estratégica aí, né, do Robson, né, que tenha o conhecimento dos locais aí, né, porque a gente vê nos livros, a gente monta os roteiros, mas a gente depende dessa estratégia, desse planejamento junto com o Robson depois, para a gente poder acessar esses locais bonitos, ermos, que são locais longes, distantes, de difícil acesso. Então não é muito fácil estar vindo para esses locais aqui, ok? Mas vocês já tiveram deu para ter um gosto aí, né? Do lugar, um local bastante bonito, simples, bem assim histórico, né? Porque é aquela coisa bem primitiva mesmo, né? Que a gente sempre destaca nas nossas histórias, nos nossos livros, nos arquivos aí, né? É aquilo que a gente encontra. Então isso que é legal, ok? Então mostramos para vocês aí a arquitetura da capela. Vamos fazer mais um contorno rápido aqui e contemplar mais um pouquinho. Depois eu também vou fotografar, é claro, e deixar registrado aqui no canal Legiões de Apolo. Isso que é legal também, né? Então a gente está contemplando mais uma vez aí. Vamos tentar pegar o lado da luz aqui, que é o lado da luz do sol. Ele destaca mais aí a beleza arquitetônica da capela. E em volta, não precisa nem comentar, né? Em volta da capela, essa beleza desse sertão, dessa paisagem incrível, linda, sendo revelada pela luz apolínea, a luz de Apolo, a luz do sol. Sol fortíssimo em pleno inverno. Isso que é legal também, ok? Então estou contornando aí com vocês. Olha que bacana. Ali do lado tem um outro compartimento, não sei do que se trata, mas é alguma coisa relacionada com a igreja, com a capela. Provavelmente a parte administrativa, a sacristia, alguma coisa do gênero, do tipo, bem interessante também, ok? Então é isso daí. Aqui a gente tem isso para mostrar e eu vou discorrer com mais alguns detalhes na edição também, é claro. Porque a gente vai fazer a contextualização, como o Robson mesmo falou, da Fazenda São João do Ipanema, que tem a ver com esse desmembramento, que ele mesmo disse, de sesmarias, de terras, né, devolutas, que são a extensão de terra é muito grande. Então quando a gente fala sesmarias, a gente está falando de uma porção de terra enorme, assim como a gente discorreu sobre a questão da donatária Francisca de Paula Leite, né, com a donatária em Axicabraba, né? Assim como a gente discorreu sobre as terras da donatária Axicabraba, que são terras devolutas também e de grandes dimensões, aqui também é a mesma coisa, só que aqui não da Axicabraba, mas aqui pertencente à antiga fazenda São João do Ipanema. Isso que é legal, ok? Olha que bacana aí, mostrando aquela árvore ali também, ó, mostrando aí essa palmeira, esse coqueiro, não sei, bem legal, né? E é isso aí, aqui do lado, ó, canavial, olha que legal aqui. Tudo isso aqui é canavial, ó. E vai embora pra lá, não tem fim. Bem bonito.
É muito importante consolidar aqui que Tatuí, portanto, nasceu em torno de uma capela, porque os antigos e rudes homens destes sertões, destas terras, queriam, mais perto deles, o símbolo material da presença de Deus. É muito importante compreender que o contexto histórico desta capela está de alguma forma agregado à antiga história dos pioneiros bandeirantes e também à história da fazenda São João do Ipanema, além da província de Itu e da Ordem dos Carmelitas, e por fim ao longo e demorado processo de povoação do sertão de Tatuí. Este pequeno arquivo histórico complementar de nossa estadia pelos sertões da terra dos tatus chegou ao seu fim. Agradeço a você que encontrou um tempo e assistiu esse arquivo até aqui. E se você não for um inscrito neste canal, a hora de se inscrever é agora e também ativar o sino de notificações. E se for possível, também deixar o seu like, pois isso fortalece muito o projeto deste canal.